paz, meus irmãos. Aqui quem nos fala é o pastor Luciano. Quero deixar para vocês, no dia de hoje, uma meditação que se encontra no livro de Lucas, o capítulo é o de número 9, a partir do verso de número 28. Livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28, e deixar uma mensagem, um pequeno estudo para a nossa reflexão no dia de hoje, que diz assim: Aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, transfigurou-se a sua aparência do seu rosto, e as suas vestes tornaram-se brancas e resplandecentes. Então 2 homens conversavam com ele, a saber, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, que deveria acontecer em Jerusalém. Vemos aqui em Lucas capítulo 9, o verso número 28 a seguir, vai nos decorrendo a história de que Moisés e Elias apareceu para Jesus e veio contar para Jesus de qual era a morte que ele deveria morrer. Eu falo para vocês, irmãos, quando Jesus nasceu, ele perdeu a consciência do Espírito quando ele nasceu. Assim também é como é como nós. Quando nós nascemos, nós também perdemos a consciência no Espírito. Por quê? Quando Jesus nasceu, Maria e José teve que ensinar para Jesus todos os passos, todas as coisas que ele aprendeu. Maria e José ensinou para ele, foi ensinando para ele como ele deveria, porque ele já perdeu a sua consciência no Espírito. Da mesma maneira, nós também, quando nós nascemos, nós não lembramos de nada, mas nós já tivemos uma vida antes disso. Por quê? Efésios, capítulo de número 4, o verso... Efésios 1, carta aos Efésios, capítulo 1, e o verso de número 4, a palavra do Senhor vai nos dizendo assim, ó, se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir, Efésios, capítulo número 4, e o verso de número 1. É bom que você esteja com a sua Bíblia aberta, para nós acompanharmos os versículos, porque um estudo bíblico é bom quando a gente acompanha, quando a gente fala e mostra os versículos para ficar bem claro, Ó, Efésios capítulo 4, capítulo 1, e o verso de número 4 diz assim, ó: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que possamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a palavra de Deus vem nos falando como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Então antes da fundação do mundo, eu, você, nós já existíamos. E aonde nós existíamos? Nós existíamos em Deus. Porque em Efésios 4, primeiro versos 4, vem nos falando que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então você foi o escolhido de Deus, nós somos o escolhido de Deus. Porque a palavra elegeu quer dizer o que? Que você foi escolhido, porque não tem como escolher, se só tiver um. Então, em meio a milhares, em meio ao mundo, você foi escolhido. Deus te escolheu, Deus nos escolheu. E Deus nos escolheu com um propósito. Por quê? Cada um de nós, quando Deus nos escolheu com um propósito. E qual era o propósito que Deus tinha para nós? O propósito de cada um ser um ganhador de alma. Cada um pregar o Evangelho. Cada um de nós, fazer a vontade do Senhor. Porque Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, meus irmãos, você tem a certeza de uma coisa, porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito na vida de cada um que Ele nos chamou, porque não tem como escolher se só tivesse uma. Então, no meio de muitas, no meio de milhares e milhares, Deus te escolheu. E Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, Deus já te escolheu no ventre da sua mãe. Porque nós só somos felizes quando nós cumprimos o propósito de Deus na nossa vida.
Quando Deus traçou um projeto na tua vida, na minha vida, na nossa vida, para que nós seguíssemos esse projeto. Então você é um escolhido de Deus. Não pensa que nós viemos a este mundo por um mero acaso. Não. Por uma mera consequência, não. Você veio a este mundo porque Deus te escolheu. Porque você foi elegido de Deus. Porque nós somos escolhidos do Senhor. E Deus te escolheu e traçou um propósito para a sua vida. Porque a palavra do Senhor, Salmos no 139, o verso 16, se tiver com a sua Bíblia aí, abre aí, Salmos 139, Salmos 139, olha o que vai nos dizer a palavra do Senhor, livro dos Salmos, 139, o versículo de número 16, vai nos dizer assim, ó: teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda um deles havia. Então, Deus te escolheu. Antes mesmo da fundação do mundo, você já era Espírito de Deus. E antes mesmo de você existir, Deus já traçou, já escreveu no livro da vida tudo aquilo que você iria viver, tudo aquilo que você iria passar. Deus já traçou para você no livro que se chama o livro de propósito de Deus. Deus tem dois livros, o livro do propósito de Deus e o livro da sua vida. Quando você nasceu, outro livro foi escrito, que é o livro da sua vida. Deus, no livro do propósito de Deus, Deus traçou um propósito para você. Mas quando você nasceu com livre-arbítrio. Livre-arbítrio seu, aí então começa a imperar, começa a valer. E daí então você pode mudar os propósitos de Deus traçou para a sua vida. Quando você nasceu, o livro da sua vida começou a ser escrito. E nesse livro da sua vida, Deus deixa que você escolha tudo aquilo que você quer fazer com ela. Mas a palavra do Senhor nos diz: tenha certeza que tudo aquilo que nós fizermos, o Senhor vai julgar. Nós iremos dar conta no dia, porque Deus traçou um projeto, um plano para a sua vida no propósito do livro da vida dele. Do propósito do livro que Deus tem para você. E você tem o livro da sua vida. Mas tudo aquilo que Deus escreveu para você, nós só vamos descobrir isso através da oração, através do jejum. Porque dia a dia, quando oramos, quando buscamos ao Senhor, Deus vai revelando os seus planos, os propósitos de vida que Ele tem para a minha, para a sua vida, para a nossa vida. Mas Deus também não interfere no livro da sua vida, que está sendo escrito também. Mas Deus quer que você ande no propósito do livro dele, que Ele traçou, que Ele planejou para você. Porque, como eu falei, Efésios 1, versos 4, Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo. Salmo 139, verso 16, está falando que Deus escreveu todos os dias da sua vida antes mesmo de você nascer. Por quê? Porque você é escolhido de Deus, nós somos escolhidos de Deus. E Deus tem um propósito, traçou um propósito, um projeto, uma meta para a sua vida. Para que nós possamos andar debaixo do propósito de Deus. De tudo aquilo que Deus escolheu para mim e para a sua vida. E esses dois livros, eles vão se comparar naquele grande dia. Naquele grande dia, o livro da sua vida e o livro do propósito de Deus vai ser aberto e vai ser comparado naquele dia, no dia do julgamento. Sim, Deus vai comparar aquilo que Deus traçou para você viver com aquilo que você está vivendo no livro da sua vida. Então, é hora de nós refletirmos e pensarmos, né, em qual livro da vida nós estamos deixando o nosso legado, a nossa história. Será que é no livro da nossa vida ou será que nós estamos seguindo o livro do propósito de Deus para a nossa vida? Porque quando nós vivemos debaixo dos propósitos de Deus para a nossa vida, irmãos, todas as coisas dão certo.
Ainda que pareça loucura, que pareça insensato nossos caminhos, mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé, como diz a palavra do Senhor, porque o propósito de Deus já está traçado. Mas quando nós vivemos o livro da nossa vida, nós vamos escrever a nossa própria história, a nossa própria vida. Quando Deus comparar os dois livros que está sendo escrito, o livro do propósito da vida de Deus para nós e o livro da sua vida, da nossa vida, vai ser aberto. E quando esses livros ser abertos, nós vamos ver para onde que nós vamos. Apocalipse capítulo 20, o verso 12, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó, Apocalipse capítulo 20, livro de Apocalipse capítulo 20, o versículo de número 12, vai nos dizer assim a palavra do Senhor: vi os mortos, os grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram os seus livros. Então abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras, segundo as suas obras. Então, quando nós ressuscitarmos, se nós aparecermos atrás do trono, glória a Deus, aleluia para nós. Mas se nós aparecermos na frente do trono, aí é só iai. Porque quem aparecer na frente do trono é para ser julgado no grande trono branco. E quem aparecer nas costas, pela trás dos tronos, junto com Jesus, aí sim, né, nós vamos ver aqueles que estão sendo julgados. Então, para nós, nós venhamos a estar atrás do trono, junto com Jesus. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Como nós lemos aqui, Apocalipse 20, a partir do verso 11, que tudo aquilo que está escrito no livro da vida, quando chegar naquele grande dia, vai se abrir os livros da vida. E cada um vai dar conta de si mesmo por aquilo que está escrito nos livros da vida. Jeremias é um exemplo bem claro disso. Por quê? Jeremias queria ser profeta. Mas Deus falou: Jeremias, por que Jeremias queria ser profeta? Jeremias nasceu numa cidade chamada Anatote, filho de Ilquias, que morava em Anatote. Então Jeremias estava se preparando para ser um sacerdote. Mas Deus falou: Jeremias, que negócio que é esse? Eu te chamei e te consagrei para ser profeta, agora você quer ser sacerdote, Jeremias? Que é isso? Antes mesmo, Jeremias, de você nascer, eu já te escolhi e já te dei as nações por profeta, Jeremias. Por que agora você vem querendo ser profeta? Você vem querendo ser sacerdote, Jeremias? Eu te chamei, Jeremias, para ser profeta. Por quê, irmãos? Deus chama a gente para algo e a gente quer fazer totalmente diferente da vontade do nosso Deus, da vontade de Deus. Porque Deus já tinha escolhido, Deus já tinha chamado Jeremias para ser profeta, mas Jeremias queria ser sacerdote. Jeremias capítulo de número 1, o versículo de número 5, a palavra do Senhor nos diz assim, ó, Jeremias 1, o verso 5, ó, antes que te formasse no ventre, te escolhi, e antes que saíste da madre, e te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Está vendo? Deus já tinha escolhido Jeremias. Irmãos, quando que a gente declara conhecer alguém? Só quando tem um relacionamento, só quando já conhece a pessoa. Então Deus já tinha um relacionamento com Jeremias antes mesmo de Jeremias nascer. Só que Jeremias não lembrava, porque Jeremias não lembrava disso, de tudo aquilo que Deus tinha combinado com ele. Então Jeremias queria ser sacerdote, mas ele falou: não, Jeremias, que negócio que é esse? Eu te chamei para ser profeta, Jeremias. A Jeremias ainda vai dar mais, Senhor, eu nasci, né, na casa de sacerdote, meu pai Ilquias, sacerdote, e quem é filho de sacerdote, a geração vai dar continuidade à geração de sacerdote, e eu nasci numa cidade chamada Anatote, uma cidade sacerdotal. E Jeremias então tinha se esquecido daquilo que ele tinha combinado com Deus.
Mas Deus, irmãos, ele é soberano. Deus não se esquece de nada. Sabe por quê? Certa feita Jesus estava passando por Samaria. E os discípulos falaram assim: mestre, por que o Senhor está passando por Samaria? Nenhum judeu passa por aqui. Jesus falou para ele, Jesus falou: é o seguinte, eu vou passar por Samaria porque de mim está escrito que eu tenho que passar por Samaria. E não faço o que eu quero, mas eu faço o que o Pai me enviou. Jesus está falando, meus irmãos, que ele teria que passar por Samaria, não porque ele queria, porque dele estava escrito no livro da vida dele, estava escrito que ele teria que passar por Samaria, porque ali em Samaria havia uma pessoa, uma mulher que estava necessitada e carente dele. E Jesus sempre chega na hora certa. Jesus, irmãos, nunca chega atrasado, nunca chega faltando alguns minutos, não. Jesus sempre chega na hora certa, porque ele é o dono do tempo. Então Jesus falou: eu faço não o que eu quero, mas eu faço o que o Pai escreveu de mim, eu faço o que de mim está escrito na palavra. Porque, irmãos, Jesus, ele conhecia, a Torá, ele conhecia tudo aquilo que estava escrito, e Jesus obedeceu o livro do propósito da vida dele. Às vezes nós somos desobedientes, às vezes nós não queremos seguir aquilo que Deus tem traçado para nós. Às vezes nós queremos fugir do propósito de Deus da nossa vida. Mas tenha certeza de uma coisa: se nós fugirmos do propósito, do livro que Deus traçou para nós, irmãos, nós vamos sofrer as consequências. Nós vamos sofrer aquilo, que não era para a gente sofrer. Porque Deus não tem nada de ruim para o seu povo. Deus só quer coisa boa para o seu povo. E Jesus, então, não podia fazer diferente. Por quê, irmãos? Jesus não podia morrer de qualquer maneira. Ele veio para morrer por nós, por mim e por você. Porque a morte dele já tinha sido planejada. Sim, a morte de Jesus já tinha sido planejada. Jesus iria passar por tudo isso. E a morte de Jesus, ele teria que ser crucificado. Sim, Jesus teria que morrer numa cruz para cumprir todas as escrituras. Por que Jesus teria que morrer numa cruz? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, que a crucificação, quem inventou foi os romanos, mas não foi os romanos, porque antes mesmo, meus irmãos, antes mesmo dos romanos fazerem isso, Rômulo e Rêmulo já crucificava. Ele já crucificava. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio, livro de Deuteronômio, o capítulo de número 21. A prática da crucificação não foi os romanos que criaram, não. Isso já vem lá de trás, muito lá de trás. Antes, quando Rômulo e Remo. Romanos capítulo de número 21, o versículo de número 22 nos diz assim, quando também em alguém houver pecado digno de juízo, de morte, e haja de morrer e o pendurado no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente será no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Você está vendo que a crucificação não foi os romanos que começou a crucificar, não, mas foi os judeus. Antes mesmo de Rômulo e Remo nascerem, já havia a prática da crucificação. E a crucificação, meus irmãos, o símbolo da cruz para nós, é um símbolo de maldição. Não devemos confundir a mensagem da cruz com o símbolo da cruz. Porque a mensagem da cruz para nós é Cristo morrendo naquela cruz. É uma mensagem simbólica, a mensagem da cruz. Mas não devemos venerar a cruz, porque a cruz, não há nada de bom na cruz. A cruz é um símbolo de maldição. Muita gente aí, muitas pessoas carregam um crucifixo no pescoço. Isso não é certo, porque Cristo já carregou a cruz por mim e por você. Hoje nós não precisamos mais carregar nenhuma cruz. Hoje nós não precisamos de nenhum amuleto, porque Cristo já fez tudo por nós. Nós só temos que ter Cristo no nosso coração e guardar a sua palavra. Então Jesus sabia de que morte ele havia de morrer. Sim, irmão, Jesus sabia de que morte ele havia de morrer. Então
Tudo que tentaram fazer para apedrejar Jesus, para tentar matar Jesus, não deu certo. Por que não deu certo? Porque já estava traçado o plano do propósito de Deus para a vida de Jesus. Ele teria que morrer numa cruz, ele teria que ser pendurado no madeiro. Jesus teria que morrer numa cruz por mim e por você, e ele já sabia de que morte ele iria de morrer. João capítulo de número 2, o versículo de número 19, olha como é que vai nos dizer a palavra do Senhor. João capítulo de número 2, João capítulo de número 2, o versículo de número 19, Jesus sabia de que morte que ele havia de morrer. João capítulo 2, o verso 19, diz assim, e Jesus respondeu-lhe, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. E em 3 dias o levantarei. Jesus está falando, derribai este templo, e em 3 dias eu levantarei. O povo que estava ali pensava que Jesus estava falando do templo, que Jesus iria derrubar aquele templo ali, e em 3 dias ele ia construir, em 3 dias ele iria edificar. Mas o povo não entendeu a mensagem de Jesus. O povo não entendeu que Jesus não estava falando do templo. Jesus estava falando do seu corpo. Do seu corpo era. Jesus estava falando do seu corpo. Jesus estava falando assim, derrubar esse templo aqui, e em 3 dias eu vou ressuscitar. E em 3 dias eu vou levantar esse templo. Então Jesus falou, derrubai esse templo. Quando Jesus falou isso, havia um decreto de Ciro da Pérsia, que quem levantasse a mão contra o templo, quem falasse alguma coisa contra o templo, teria que ser morto. Teria que ser morto. Quando Jesus chegou e gritou dentro do templo, derribar esse templo, em 3 dias eu levantarei, havia ali um multidão de judeus, havia muita gente ali que ouviu Jesus falar aquilo, e eles pensaram que era do templo. Mas só que Jesus também sabia que havia um decreto do rei Ciro da Pérsia, que quem levantasse a mão contra o templo, quem blasfemasse contra o templo, teria que ser morto. Então Jesus chegou e gritou dentro do templo. Não que Jesus não sabia, Jesus sabia sim. Ele já sabia de que morte ele havia de morrer, porque no versículo que nós iniciamos esse estudo, Lucas capítulo 9, a partir do verso 28, Jesus vem falando, Moisés e Elias vêm falar para Jesus de que morte que ele havia de morrer. Então Jesus chegou dentro do templo e gritou, derribai esse templo, e em 3 dias eu levantarei. Só que o povo ali, todo mundo estava ali, sabia desse decreto, sabia desse decreto, que está ali no livro de Esdras. Está com a sua Bíblia aí, abre lá, acompanha o texto, é muito bom você acompanhar, para você ver, que é realmente, que a gente não falamos nada do que a Bíblia não diz, falamos tudo baseado na Bíblia, cara. Então, olha, você vê que está escrito, Esdras, capítulo 6, o verso de número 11, nos diz assim a palavra do Senhor. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois que fez habitar ali o seu nome, derribai todos os reis, povos que estenderem sua mão para mudarem e para destruir esta casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dário, assinei este decreto, que seja cumprido à risca. Está vendo por que Jesus gritou dentro do templo, derribar esse templo? Porque Jesus sabia que havia esse decreto. Então Jesus falou, eu vim para morrer na cruz. E tudo que eles fizerem não vai me impedir de ir para a cruz, porque já estava escrito. Então Jesus chegou dentro do templo e gritou derribar esse templo. E o decreto de Ciro da Pérsia é bem claro em falar, todo homem que se levantar a mão contra o templo, que dizer blasfêmia, que falar alguma coisa contra o templo, esse homem será morto. Arrancará-se a viga principal da sua casa e pendurará ele no madeiro da sua casa. Então eu quero falar para você aqui, irmãos, a cruz nunca foi de Barrabás, a cruz sempre foi de Jesus. Porque muitas das vezes a gente vem falando, penduraram Jesus na cruz, tiveram que esticar os braços, esticar as pernas, porque a cruz não era para ele. Não, a cruz sempre foi de Jesus. Por quê?
Está falando aqui, o decreto do rei de Ciro da Pérsia. Qualquer homem que levantar a mão contra o templo ou falará algo contra o templo, arrancará-se um madeiro da sua casa. Então, arrancaram-se o madeiro da casa de Jesus para o pendurá-lo, para pendurar ele no madeiro de sua própria casa. A cruz nunca foi de Barrabás, né? Porque havia também um conselho reunido com duas testemunhas falsas para testemunhar, porque teria que haver testemunha, mas aí eles arrumaram duas testemunhas falsas para poder então condenar Jesus por esse decreto aqui de Ciro da Pérsia, que qualquer homem que falasse isso teria que ser morto. Como eles não conseguiram arrumar nada para matar Jesus, então a Bíblia vai nos falar que levantou-se então duas testemunhas falsas para o condenar, para o falar, que ouviu ele falar isso. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26, a partir do verso 57, diz assim a palavra do Senhor: os que prenderam Jesus o conduziram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Os principais dos sacerdotes, os anciões e todo o povo e todo o conselho buscavam, tá vendo? Buscavam falso testemunho contra Jesus para o poderem matar, mas não o achavam, apesar de se apresentarem duas testemunhas falsas. Por fim chegaram duas testemunhas que disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então apareceu duas testemunhas falsas para falar: ó, esse disse que derrubaria o templo e em 3 dias o reedificaria. Então, para que se cumprisse o decreto de Ciro da Pérsia na risca, como ele falou, enquanto Jesus estava sendo crucificado, os sacerdotes mandaram os homens ir até a casa de Maria, lá em Jerusalém, na Galileia, mandaram ir até lá e que derrubasse a sua casa e que arrancasse então a viga da sua casa. Então eles foram lá, arrancaram-se a viga principal da casa de Jesus e fizeram então uma cruz para Jesus com o próprio madeiro da sua casa. Por que fizeram isso, meus irmãos? Porque a cruz teria que vir da casa do Messias. Teria que vir da casa do Messias, porque não poderia ser qualquer madeira. Não poderia ser qualquer madeira. José, se você ler esse sagrado, você vai ver com que madeira que José fez a sua casa. Foi tudo preparado por Deus, até a casa dele. Até a casa dele foi preparada por Deus. Para quê? Para que da casa dele viesse a sua cruz. Não era qualquer cruz, não era qualquer madeira. José preparou a madeira para fazer a sua casa. Então, da casa de Jesus também veio a sua cruz. Porque a cruz, como eu falei, nunca foi de Barrabás. A cruz sempre foi de Jesus. Porque até a madeira da casa teve que vir na casa do Messias. Para quê? Porque Jesus era uma oferta de Deus para a minha e para a sua vida. Jesus era a oferta que Deus ia dar pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Então, a oferta pelo pecado não podia, a oferta pelo pecado que era Jesus, então passou pelos montes das oliveiras, passou pelos montes ali que estava ao redor do monte da caveira, até chegar lá em cima no alto Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Havia também uma profecia do Cristo. Quando Adão e Eva pecaram ali no jardim do Éden, Deus estabeleceu uma sentença para Adão, uma sentença para Eva e uma sentença para a serpente. Deus deu uma sentença para cada um. Aí no livro de Salmos 68,
o verso de número 21, vai se cumprir mais uma profecia sobre o Cristo. Salmos de número 68, verso 21, havia uma profecia acerca do Cristo. Ali está falando sim que ele esmagará o crânio cabeludo da caveira. Para você ter uma ideia, irmãos, Jesus ele não pôde tocar no chão do Gólgota, porque Jesus era uma oferta santa. E a oferta santa não poderia tocar o altar de Satanás. É por isso que no livro de Êxodo, capítulo 6, o verso 11 que nós limos, está falando que arrancaria-se o madeiro e o penduraria. Ele seria levantado. Para quê? Porque quando a oferta fosse ofertada a Deus, quando Jesus fosse pregado na cruz, ele seria levantado. Ele não tocaria o altar de Satanás, porque uma oferta para Deus é uma oferta santa. E Jesus é uma oferta santa que resgatou a minha e a sua vida. Aos pés de Jesus na cruz, aos pés de Jesus na cruz também estava a sua mãe, Maria. Quando Maria estava ali desamparada, o próprio Jesus falou, João capítulo 12, verso 32, eis aí a tua mãe, porque desde aquela hora Maria já não tinha mais casa, porque eles já tinham destruído a casa de Maria para poder fazer a cruz para Cristo. Então Jesus falou, eis aí a tua mãe, e a Bíblia vai nos falar que desde aquele momento João tomou ela em sua casa. Desde aquele momento, então, ela passou a morar com João, porque ela não tinha mais casa. Porque Jesus, ele tinha que ser levantado daquela cruz, porque ele era uma oferta santa pelo nosso pecado. Ele foi a oferta oferecida a Deus. E Deus colocou um pedaço da sua casa no altar de Satanás, que era a cruz de Jesus. Deus colocou um pedaço da sua casa no altar de Satanás, que era a cruz onde Jesus foi levantado para que os seus pés não tocassem o altar de Satanás e não se manchar, porque Jesus, todo o tempo que ele viveu, Jesus foi santo, meus irmãos, ele foi santo. Então que eu e você, que nós possamos estar debaixo do livro do propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Jesus foi a oferta de Deus para nos resgatar da maldição do pecado, porque eu e você, nós estávamos destinados como filhos da ira ao lago de fogo. Mas a Bíblia vai nos dizer em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador têm a vida eterna. Então eu e você, nós já existíamos antes da fundação do mundo. Em Cristo Jesus eu e você já existia. E aonde nós estávamos? Dentro de Deus. Eu e você, nós estávamos dentro de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4 vai nos falar que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E aonde você estava? Dentro dele, dentro de Deus. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 12. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 12. Livro do profeta Zacarias, só achar aqui para nós vermos. Livro do profeta Zacarias, o capítulo de número 12. Livro de Zacarias, capítulo 12, vai nos falar aonde que nós estávamos? Nós estávamos em Deus. Olha para você ver, Zacarias capítulo 12 vai dizer assim, o peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende os céus e funda a terra, e forma o espírito do homem dentro dele. Então você já existia dentro de Deus. Você já existia dentro de Deus, porque Deus te escolheu aonde? Nele. Então, e Deus gera os espíritos dentro dele. Irmãos, Deus, ele só pode gerar matéria. Deus não gera matéria. Deus só gera espírito.
A matéria ele cria, mas o espírito ele gera. Então você foi gerado dentro de Deus, porque antes da fundação do mundo, a palavra do Senhor vai dizer que Ele te escolheu, te elegeu nele, e Ele forma os espíritos dentro dele. Então você já existia dentro de Deus, e você passou a existir quando? Sabe quando você passou a existir? Gênesis capítulo de número 2, o verso de número 7. Então Deus te escolheu dentro dele. E Efésios capítulo 1, verso 4 fala que Deus te escolheu que Deus te escolheu nele. Zacarias capítulo 12 fala que Deus gera os espíritos dentro dele. E Gênesis capítulo 2, verso 7 vai nos falar assim, informou então o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então entenda bem, Deus te escolheu. Efésios 1,4, Deus te escolheu. Zacarias 12, Deus gera os espíritos dentro dele. E Gênesis 2,7 está falando que Deus soprou o espírito de vida dentro do pó da terra e veio à existência a alma vivente. Então você já existia antes da fundação do mundo. Aonde que você existia? Em Deus. Dentro de Deus você já existia dentro do Senhor, porque é como está dizendo, que Deus soprou, Deus fez o boneco, soprou dentro do boneco o fôlego de vida. Então Deus te escolheu, em meio a tantos Deus te escolheu e te soprou você dentro do boneco, dentro do baçado, do pó da terra, e veio à existência você. Então entenda uma coisa, cada um de nós temos um propósito aqui nessa vida. Não pense que você veio aqui a este mundo como mero espectador, como um mero membro, não. Como só para ficar sentado numa cadeira, não. Deus te chamou com um propósito, de você ser um ganhador de alma, de você ser um evangelizador, de você propagar a palavra do Senhor, o evangelho do nosso Deus. Então, antes mesmo de Deus formar o mundo, Deus já tinha te escolhido. Entenda uma coisa, se Deus te escolheu, irmãos, você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Em meio a tantos, Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu eu para fazer a diferença. Então, entenda uma coisa, tudo aquilo que está escrito no livro, tudo aquilo que teve escrito no livro do propósito de Deus para a vida de Cristo de Jesus, que é a Escritura Sagrada, o livro da vida de Jesus, também tem o livro da tua vida que está sendo escrito. O que será que você tem escrito no livro da sua vida? Será que Deus está se agradando daquilo que está sendo escrito no livro da sua vida? Porque Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher e fazer o que você quiser. Só que entenda uma coisa, escolha é poder. Escolha é poder. Você pode escolher fazer qualquer coisa, você pode escolher fazer o que você quiser. Mas entenda uma coisa, a consequência daquilo que você escolheu, você não pode escolher a consequência. A consequência vai vir. Conforme aquilo que você fez, conforme aquilo que você escolheu, vai vir uma consequência para isso. Então, entenda uma coisa, escolha é poder. Você tem o poder de escolher a decisão de ir para o céu ou para o inferno. Você tem o poder de escolher a porta estreita ou a porta larga. Você tem o poder de escolher andar no caminho de Jesus ou andar no caminho da perdição. Você tem o poder de escolher caminhar com Cristo, andar com Deus ou andar fora dos caminhos do Senhor. Mas, Deuteronômio capítulo 28, a palavra do Senhor nos fala que eis que tenho posto diante de você a bênção e a maldição. O que vai escolher? E ele ainda te dá uma dica, escolhe a bênção. Escolha a bênção, irmãos, escolha a bênção. Escolha estar do lado de Jesus, porque tudo a sua vida, todo esse projeto já está traçado por Deus. Talvez você está passando por dificuldade, por alguma coisa. Aí você fala, mas pastor, Deus, estava escrito tudo isso? Não, isso não estava escrito não. Isso é as consequências das suas escolhas. Como eu falei, escolha tem poder. Então escolha
certa. Porque tem muita gente fazendo muitas escolhas, escolhas que levam a caminho de morte, escolha que leva muita gente para o inferno, mas escolha andar no caminho de Jesus. Amém, meus irmãos? Que você possa aí ficar com essa palavra no nome de Jesus e até o nosso próximo estudo, que Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus. Amém.